você para abrir sua Bíblia no livro de Juízes. Aleluia. Se tiver como, pode colocar aqui na tela. Assim diz a palavra de Deus. E eles disseram: levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir essa terra. A última frase, irmãos: não sejais preguiçosos. Amém? Nós vamos falar hoje sobre preguiça. Quem tem preguiça às vezes não percebe. Só que quem tem preguiça, o que está do lado, acaba percebendo que ele é preguiçoso. Na verdade, irmão, a preguiça, ela é algo assim que quem tem não percebe, e quem não tem raiva de quem tem. Principalmente quando vai ter um trabalho. Você já trabalhou com alguém assim que quando vocês vão para o serviço, você percebe que ele está sempre buscando água, né? Está sempre disfarçando e atualizando as redes sociais. É uma característica de gente preguiçosa. Meu Deus. Mas o que é preguiça? Se a gente for definir a preguiça, a gente vai ver que ela pode ser interpretada como alguém que tem aversão ao trabalho, ou seja, não gosta de trabalho. Alguém que é negligente, que é moroso, que é lento. Ah, pastor, então porque eu sou lento eu sou preguiçoso? Não, às vezes é o seu perfil. Mas geralmente o preguiçoso ele é assim. Todo mundo aqui já viu Chaves, não viu? Aquele programa que tinha no SBT. Vocês lembram do Seu Madruga? O Seu Madruga dizia assim, não há nada mais trabalhoso do que trabalhar. Eu tenho um amigo meu que os filhos dele foi ficando adolescente. Aí ele falou assim, um dia eu cheguei na casa dele, ele falou assim, falei, e aí os meninos crescendo, né? Precisando trabalhar já, né, rapazinho? Eu falei, não, irmão, o meu menino aí, ele não dorme de dia porque tem medo de sonhar que está trabalhando. Então, irmão, a preguiça, infelizmente, às vezes a gente descontrai um pouco, mas a gente vai ver daqui a pouco que é algo que Deus não gosta. Quantos aqui quer agradar a Deus? Então a gente não pode ser preguiçoso. Não pode ser preguiçoso. O preguiçoso, irmão, é aquele indivíduo que ele é um pouco assim avesso àquelas atividades que envolvem esforço físico, né? Então ele gosta de envolver a vida dele, mas ele não gosta de comprometer. Ele não gosta. O preguiçoso é aquele tipo de pessoa que quando precisa dele, na hora H, ele vai deixar na chapada. Vai. Irmão, nós vamos fazer um mutirão ali. Eu vou. Conta comigo, pastor. Não, pastor, o senhor falta, mas eu não falto. Na hora H, cadê o irmão? Pastor, me deu uma dor de cabeça. Então, o preguiçoso, irmão, você não precisa contar com ele. O principal desafio, irmão, do preguiçoso é que muitas vezes ele perde uma oportunidade de conquistar algo na vida. Vocês têm certeza que vocês conhecem alguém que no passado era uma pessoa simples, não tinha posses, uma pessoa de família humilde, e hoje você vê às vezes um grande empresário, um grande fazendeiro, uma pessoa que tem um serviço de uma alta patente, né? Aí às vezes alguém olha para ele e fala assim, deu sorte. Negativo. Negativo. Ele construiu algo. Nada vem de graça. Isso eu estou falando profissionalmente, mas ministerialmente é da mesma forma. Nada vem, tudo tem um preço. O problema é que o preguiçoso, ele acha mais fácil criticar. Está vendo fulano de tal? Comprou o carro.
Deve estar mexendo com droga. E deve ser finão o carro dele. É mais fácil criticar. E você está vendo lá, não, você viu o obreiro lá agora? E está assim com o pastor. Aí daqui um dia vai pegar a igreja. É mais fácil criticar. E o preguiçoso, muitas vezes, irmãos, é uma pessoa com potencial. Só que a maneira como ele conduz a vida dele, o resultado lá na frente é de uma pessoa derrotada. Quantas pessoas que vocês conheceram no passado, que outrora estiveram nesse púlpito aqui pregando o evangelho, que outrora estiveram nesse púlpito aqui cantando, louvando a Deus, fazendo a obra de Deus, evangelizando essa cidade que está cheia de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, mas hoje acomodou. Tem crente hoje em dia que fala assim: eu quero ficar no banco, eu quero ir para o céu. Preguiçoso. Se alguém não tivesse pregado para você, você estaria aqui hoje? Às vezes nem vivo você estava. Se alguém não tivesse te convidado para ir num culto, será que você estava aqui hoje? Aí eu te pergunto, você convida o seu vizinho para vir para a igreja? Você convida aquele irmão que você sabe que está desanimado, aquele irmão que muitas vezes está passando por um problema difícil, que está enfrentando problemas na sua vida. Você tem coragem de sair do conforto da sua casa e chamar ele para vir para o culto? Não, eu não vou não. Ele conhece a palavra, ele vem se quiser. Ei, deixa eu te falar, seja um instrumento de Deus. Não fica com preguiça não. Ah, pastor, eu ando tão desanimado. Daqui a pouco nós vamos ver que isso aí é uma característica de gente preguiçoso. O desânimo. O desânimo, irmão. Tem crente que não quer fazer nada. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Isso não foi aqui no Brasil, não. Que aconteceu. O camarada era um ateu e ele tinha uma fazenda. E ele não tinha parente, não tinha filho, não tinha nada. E ele pensou, o dia que eu morrer, para quem que vai ficar essa fazenda minha? Para que eu vou deixar? Não tem parente. Eu não vou deixar para o governo. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um testamento. Aí ele foi lá no testamento dele e colocou assim: todos os meus bens eu quero deixar para o diabo. Aí ele morreu. Foram lá e olharam o testamento dele. Ixi, a herança ficou para o diabo. Levou para o juiz. E agora? Onde que nós vamos encontrar o diabo para passar a herança para ele? O juiz chama outro juiz e fala, não sei. Como que nós faz? E vai um conversando com o outro, conversar com o outro. Aí um falou assim, eu tenho uma ideia. O que nós vamos fazer? Não, nós vamos fazer o seguinte. Não vamos deixar ninguém entrar na propriedade. Com o tempo, aquela propriedade, o mato vai crescer, a casa vai se deteriorar, com o tempo os animais vão morrer, e tudo vai ficar abandonado. Quando ficar assim, pode ficar tranquilo, o diabo toma conta. É só não fazer nada que o diabo toma conta. Deixa eu perguntar um negócio para você. Será que você está sem fazer alguma coisa? Cuidado, o diabo pode tomar conta. O diabo pode tomar conta. Você já viu aquele adágio popular que tem? Que mente desocupada é o quê? É o quê? E a sua mente? E a sua vida? Será que está ocupada? Ou será que o diabo só está de olho para tomar posse? A melhor maneira de deixar que o diabo tome posse de qualquer coisa é não fazer nada. Pode deixar, com o tempo ele vai tomar posse. Quantos ministérios que estão estagnados? Quantos ministérios que poderiam ser instrumento de Deus para pregar a palavra de Deus estão estagnados porque estão olhando para o homem, estão vendo defeito no homem, e o homem tem defeito mesmo. Quantos talentos que Deus deu, que estão sentados aqui dizendo, meu negócio agora é ir para o céu. Ei, o talento de Deus é para ser usado. É para ser usado. O problema é que nós ficamos olhando demais para o lado. Eu não vou pregar mais.
Ah, lá na igreja está cheio de obreiro. Ei, às vezes não é só púlpito que nós pregamos o evangelho, não. Lá na sua casa, na sua família. Todo mundo tem parente que precisa de Jesus. E Jesus vai usar quem? Você. Ah, pastor, mas eu estou com preguiça. Cuidado, irmão. Cuidado. Agora vamos aprender o que a preguiça não é. A preguiça, irmão, primeiro, ela é uma síndrome, um transtorno, ou melhor, ela não é uma síndrome nem um transtorno. Exemplo, existe, irmãos, a doença do século, que é a depressão. Muitas pessoas estão passando por esse momento. Eu já passei por esse momento da depressão. E quando você está passando por esse momento da depressão, muitas vezes você não tem motivação para nada. Você não tem ânimo. Eu lembro que quando eu estava passando por esse momento triste da minha vida, eu queria entrar no quarto, ficar quietinho lá, apagar a luz e não queria contato com ninguém. Eu estava com preguiça? Não. Eu estava passando por um processo, por um transtorno, por um distúrbio. Isso não é preguiça. E crente pode passar por isso. A gente está sujeito a isso. Muitas vezes, irmãos, quem passa pelo luto, ele passa por esse momento também. Eu tive passando por um luto recentemente, há um ano atrás, um mês atrás. Você muitas vezes não tem motivação. Você muitas vezes fica desanimado. Mas não quer dizer que você também está com preguiça. Não, não é isso que eu vim falar aqui nessa noite. Existem alguns sintomas que são semelhantes à preguiça, o desânimo, muitas vezes o cansaço. O cansaço muitas vezes faz com que as pessoas ficam desanimadas. Ah, pastor, eu acho que o crente não tem que descansar. Ei, vamos parar de bobeira, a gente é humano. A gente é humano. Essa máquina aqui não está funcionando tão bem, não. Eu estava lá em casa hoje, agora antes de vir para cá, deitei na cama e veio uma dor nas costas. Na hora que eu levantei, me deu uma punhalada aqui. Eu pensei, uai, daqui a pouco eu não dou conta de chegar em Cesarina. Nós somos humanos. Cansaço, irmão, não é preguiça. Não é preguiça. E isso, irmãos, muitas vezes acontece na nossa vida. Agora, é bem diferente da preguiça. Porque a preguiça, irmão, a pessoa que ela é preguiçosa, uma coisa que ela faz muito é esperar que as pessoas façam algo que ela deveria fazer. Vocês oram por mim? Amém? Vocês oram por mim? Vocês podem jejuar para mim essa semana também? Pode. Por que você não jejuma? Por que você não pode orar? Eu oro por você, mas você também tem que orar. É uma geração preguiçosa até de orar, irmão. É uma geração preguiçosa de jejuar, de ler a Bíblia. É uma geração que quer tudo na hora. Pronto. Ah não, para que eu ir no culto terça-feira? Eu estou vendo o YouTube. Estou aqui sentado de bermudinha. Traz uma coquinha aí, por favor. É uma geração, irmãos, de preguiçosos. Agora, irmãos, da mesma forma que tem a geração de preguiçosos, tem o contrário. Existe uma geração de excesso. Tem gente que é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Mas tem gente que já trabalha demais. Irmão, por que você não veio no culto? Não tem tempo. Irmão, por que você não veio na escola dominical? Não tem tempo, pastor. Domingo é o dia de eu ganhar dinheiro na feira. Não tem tempo. Eu não sei, é bom mais falar, irmão Cláudio, eu não sei nem se tem gente que faz feira. Mas de repente Deus quer falar. Né? Pessoas que muitas vezes, irmão, o excesso, atividade demais, ativismo demais. Atividade, eu trabalho de manhã e eu chego do serviço. Esse dia para trás eu contratei um rapaz para limpar lá o meu sofá, fazer aquelas lavagens a seco. Aí ele chegou lá e falou assim, senhor, me desculpa, eu atrasei porque eu estava tirando leite. Eu falei,
Tudo bem, está tirando leite. Não, é porque eu acabei de chegar do Pif-Paf, eu já fui tirar leite, agora eu estou limpando o seu sofá, que tem mais 3 sofás para limpar hoje. Pensei, meu Deus, super-homem. Para quê? Irmão, a gente não deve ser preguiçoso não, mas também não precisa morrer do serviço não. A gente não vai levar nada daqui. Não vai levar nada. Às vezes seu filho está crescendo aí, você não está nem percebendo que está crescendo. Diminui um pouco o ritmo. Aproveita mais a vida. Não vai ficar preguiçoso, mas diminui o ritmo. Descansar, irmão, não é errado. O próprio Deus descansou. 6 dias. E no 7º dia, o que ele fez? Descansou. Se Deus descansou, por que nós não descansamos? Jesus descansou. Ele entrou no barco, lá no mar de Tiberíades, mar da Galileia, foi lá para a polpa, lá, entrou lá, pegou um travesseiro, o que ele fez? Puxou a paia. Descansou. Por que nós não podemos descansar também? A gente pode descansar. A gente deve descansar. Agora, irmãos, tudo tem o seu meio termo. Tem pessoas que descansam demais. Tem pessoas que descansam demais. Tem pessoas que, meu Deus do céu, está cansado o tempo todo. Está cansado. É o tempo, tudo que... Não, estou cansado. Irmão, você já observou que muitas vezes o nosso emocional que decide a nossa vida? Provo para vocês. Provo. Quer ver? Terça-feira, que seria hoje, vai estar ministrando na nossa igreja Assembleia de Deus, pastor Silas Malafaia. Vocês acham que teria esse número de pessoas aqui ou teria mais? Muitas vezes a gente deixa o nosso emocional decidir a nossa vida. Eu vou, não vou, eu fico, deixo de ir. É isso que acontece. Tem gente que é preguiçoso e ele fica esperando uma fala, uma vírgulazinha do pastor, para ele não fazer nada. Vai ter uma festa na igreja, aí o pastor fala, irmãos, eu preciso aqui de uma pessoa para limpar esse banheiro na festa. Não tem ninguém. Aí ele chega em casa e fala para a mulher dele, eu ia limpar. Mas por causa daquela fala do pastor, eu não vou limpar mais. Bicho preguiça. Esperando um motivo para não fazer. O grande desafio da nossa vida, irmãos, é identificar os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos. A palavra de Deus, irmãos, ela se faz necessária para a gente olhar para dentro de nós. Paulo, ele em determinado momento da jornada cristã, quando ele falava com a igreja missionária de Corinto, ele disse assim, ó, examina a si mesmo, olha para dentro de você, não olha para o irmão do lado, não olha para o pastor, não olha para o obreiro, não olha para o seu vizinho de banco, não olha para o líder de jovem, para o líder das... Não, examina a si mesmo. E esse é o nosso grande desafio da gente identificar. Será que a gente não está tendo esse tipo de comportamento? Será que nós não estamos tendo esse tipo de comportamento, irmãos? Porque se é uma coisa que Deus sempre valorizou no homem, trabalho. O trabalho, irmãos. Só que para o preguiçoso, muitas vezes, pastora Vera, o trabalho é um castigo. Tem gente que fala assim, eu já ouvi isso, irmão. O dia que eu chegar lá no céu, eu quero ter uma conversa com Adão. Se hoje eu estou ralando aqui, é culpa dele. Quem já ouviu isso, irmão? Coloca aí na tela para mim. Gênesis, capítulo 2, e o versículo 15. Da mesma forma, as mulheres também têm um negócio de falar, né? Quando eu chegar lá no céu, a Eva que vai ver. Ah, se eu pego ela. Olha o que a palavra de Deus diz assim, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 15.
E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Irmãos, a Eva não tinha nascido ainda não. Deus já tinha mandado o homem fazer o quê? Então Deus já estava mandando trabalhar antes da Eva nascer. Não foi o pecado que mandou o homem trabalhar, não. De todo jeito a gente ia ralar. Não é culpa do Adão, não, irmão. Deus, ele prioriza o trabalho. Não vem inventar desculpinha que é culpa do Adão, não. Não é culpa dele, não. Deus, irmãos, ele sempre priorizou o trabalho. O apóstolo Paulo, ele já foi mais radical. 2 Tessalonicenses 3,10, coloca na tela aí. Paulo, como sempre, se hoje, às vezes, irmãos, eu fico vendo a Bíblia, às vezes tem gente que fala assim, o pastor pregou duro. O ensino foi... Irmão, o ensino duro era de Paulo. Olha o que ele fala aqui, ó. Porque quando eu ainda estava convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, o que ele tem que fazer? Não come. Não quer trabalhar não? Também não vai comer. A palavra de Deus, irmãos, ela recompensa quem trabalha. Agora, algo que chama muito a atenção é a perspectiva de Deus em abordar as pessoas para trabalhar no seu reino. Deus não chama gente preguiçoso. Deus não chama gente à toa. Eu só vou começar a trabalhar na igreja o dia que o pastor me levar cooperador. Não vai trabalhar nunca. Não, fica tranquilo, você não vai trabalhar. Quando Deus chamou Moisés, o que ele estava fazendo? Cuidando do rebanho do sogro. E quando ele chamou o Gideão, o que o Gideão estava fazendo? Malhando trigo. E o Davi, quando Deus chama ele estava fazendo o quê, irmão? O Amós, que é o profeta, conhecido como boiadeiro, ele estava mexendo com o quê? Com o WhatsApp? Não, boi. Até a Rebeca, irmão, quando Deus chama ela, que dá a ela a oportunidade de conhecer o Eliezer, que ia levar para o Isaac, o que ela estava fazendo? Tirando água. Deus só chama quem está trabalhando. Pastor, meu sonho é de ser obreiro. Você está trabalhando? Vai continuar sonhando. E quem já é obreiro, que quer graduar mais um pouco, vou para o lado de vocês também. Trabalha. Microfone é muito fácil. Dia a dia. Visitar as ovelhas. Não é só pastor que visita, não. Orar com os enfermos. Né? Culto ao ar livre. Trabalhar. Se você trabalhar, fica tranquilo. Tem um lá em cima que está feliz com você. Enquanto o preguiçoso, irmão, ele é um instrumento do diabo, o trabalhador, o que ele é? Um instrumento de Deus. Pode observar, irmão, quem é preguiçoso é crítico. Quem é preguiçoso é crítico. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, baixinha. Se você dá uma analisada, se você estiver criticando demais, você pode estar no grupo do preguiçoso. E esse grupo aí, eu tenho uma notícia para te dar. Deus não está satisfeito com ele, não. Muda de grupo. Vai para o grupo dos trabalhadores. Vai para o grupo que o pastor pode contar com você. Analisa uma coisa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muitas vezes na nossa vida, a gente quer ter resultado diferente, mas tendo o mesmo comportamento. O mesmo comportamento. Se a coisa não está fluindo, dá uma analisada. Será que você não está tendo que esforçar mais? Pastor, eu queria que as coisas deslanchassem mais na minha vida intelectual. Será que você não está estudando pouco? Pastor, eu queria que o meu ministério na igreja fluísse mais. Ore mais. Jejua mais.
ajuda mais a obra de Deus, investe no reino de Deus, aí você vai ver que Deus vai começar, se você der um passo, vai cumprir o que Tiago falou lá no capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele chegará até vós. Nós temos que mudar o nosso comportamento. O livro que mais criticou o preguiçoso, irmão, foi o livro de Provérbios. Salomão bateu pesado. Lá no capítulo 6, o versículo 6, ele diz assim, ó, vai ter com a formiga, preguiçoso, ver suas obras e ser sábio. Por que vai ter com a formiga? Nesse tempo agora, ontem, aquela hora que eu estava vindo lá do pastor Neidmar, você observou um tanto de frieirinho de formiguinha? As bichinhas ralam, irmão. Rala. Está na época delas ralar e construir alguma coisa para depois desfrutar. Até a formiga trabalha. Por que que você não pode trabalhar? Deixa eu contar uma historinha aqui da formiga. Tinha uma mulher que tinha uma casa e ela alugava o barracão, uma irmã. E um dia ela alugou um barracão e o homem não pagava o aluguel. Ela foi no pastor, não posso, que o homem é ignorante, se eu for lá ele vai bater em mim. Mas eu vou ajudar a irmã em oração. Eu falei, pastor, me ajuda em oração. Eu preciso do aluguel. Ajudou em oração. Um dia Deus levanta uma profeta, coloca a mão na cabeça dela e fala, minha serva, fica tranquila. Vou mandar meu exército lá, tirar aquele homem. Passa 2 dias, o homem chega na casa dela com a chave. Está aqui, dona, a chave, pode ficar com a chave. Uai, você resolveu mudar? Deus me livre. Apareceu um formigueiro naquela casa. Ninguém aguenta ficar lá mais. O exército de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui faz parte do exército de Deus? Deus tem 4 exércitos, vocês sabiam? 4 exércitos que Deus tem. Primeiro exército, os anjos. É os exércitos celestiais. Segundo exército, a natureza. Deus usa a natureza muitas vezes para falar, para guerrear. O terceiro exército, Israel. E o 4º exército, está aqui nessa noite. Você faz parte do exército. Agora, deixa eu falar uma coisa. No exército preguiçoso não tem vez, não. Eu nunca servi o exército, mas Magalhães é militar, Magalhães. E aí, como é que é lá na polícia? Como é que era o preguiçoso? Tinha vez, não. Não tinha vez. Amém? Salomão, ele fala algumas características do preguiçoso, lá em Provérbios. Primeira característica, o preguiçoso tem dificuldade para começar. Você já observou que o preguiçoso gosta sempre de começar as coisas na segunda-feira? Ó, segunda-feira. Oh, mas hoje é terça, vamos já começar a capinha nesse quintal. Não, semana está acabando. Segunda-feira. Está igual eu. Eu estou querendo começar a fazer um regime, só que 2023 para mim já acabou. Vou começar em 2024. O preguiçoso ele tem dificuldade de começar as coisas, irmãos. Outra coisa, o preguiçoso, irmãos, ele é bom para cobrar dos outros. Mas dele mesmo ele não cobra, não. Você não está aí na escola dominical, não? Mas ele não vem. Ruim para cobrar. Bom para cobrar e ruim para... O preguiçoso, irmão, geralmente ele é defensivo, ele é cheio de desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em nada. Você já observou que o preguiçoso é bom em desculpa? Irmão, por que você não veio no culto terça-feira? Irmão, vocês viram que arrumou umas nuvens hoje 3 horas da tarde? Eu achei que ia chover, por isso que eu não fui no culto. Irmão, você viu tanto que estava fazendo calor? Não, quem que aguenta ficar lá na igreja com esse calorão? É bom em desculpa. Agora, deixa eu dar uma notícia, quem é bom em desculpa, não é bom em nada. Começa a analisar. Será que você não está tendo muita desculpa, não? Será que você não está usando essa metodologia do preguiçoso? O preguiçoso, irmãos, ele sempre desiste. Sabia? Ele tem dificuldade de começar, mas quando ele começa, logo ele desiste. Você conhece alguém que começou a estudar já várias vezes e para?
O preguiçoso é bom de desculpa, ele começa, não termina, ele desiste logo. Agora, irmãos, a preguiça, ela tem um parente, é a procrastinação. O que é procrastinação? Alguém já acertou. Estica o arame para mim, João, amanhã. A máquina estragou. Chama o Guilherme. Procrastinação, fica adiando tudo, preguiçoso, gosta disso. E nós, homens, irmão, nós temos uma facilidade de fazer isso. Já observou? Já observou? É um tal de que, não, calma, eu vou ajeitar, calma. Minha mãe, ela tinha um temperamento muito forte. E meu pai é pedreiro. Aí minha mãe contrariou com o vaso da casa dela e foi e comprou um vaso. Vaso mesmo, de usar lá no banheiro. E o vaso ficou lá e ela falava, G, que é o apelido do meu pai, Geraldo, mas fala G. G, troca o vaso. Meu pai, não, eu vou ajeitar. G, troca o vaso. Eu vou ajeitar. A Miriam está rindo ali porque ela lembra. Um dia minha mãe, olha o que é feio, Diogo, ela pegou o machado e foi no pé do outro vaso e quebrou tudo. Agora eu quero ver se ele não troca. Tem mulher que tem que pegar o machado para nós reagir, não tem? Só que isso aí, irmão, muitas vezes é o quê? É característica do preguiçoso. A gente fica procrastinando, a gente fica inventando desculpa, né? A gente fica adiando. A palavra-chave, empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Agora, irmão, na nossa vida espiritual, a gente não pode usar a procrastinação. O ano que vem eu vou frequentar a escola dominical. Frequenta esse ano. Domingo vai ter. O ano que vem eu vou orar mais. Ora agora. O ano que vem eu não falto no culto terça-feira. Terça-feira que vem vai ter culto de novo. O ano que vem eu vou evangelizar. O seu vizinho pode morrer esse ano. Chama ele para a igreja enquanto há tempo. Não fica procrastinando, não. Não fica empurrando com a barriga aquilo que é para ter sido feito ontem. Aleluia! A nossa vida espiritual, nós não podemos empurrar ela com a barriga. Ah, pastor, eu já orei muito. Volta a orar. Ah, pastor, eu já li a Bíblia muito. Volta a ler a Bíblia. É crente querendo ter razão em tudo. É crente que leva a vida dele de qualquer jeito, vai empurrando com a barriga. Tem gente que acha que ele está 30 anos na igreja, está bom, irmão, isso aqui não é firma, não. Firma que é sim. Ah, eu tenho 30 anos de polícia, vou aposentar, né, Magalhães? Glória a Deus. Igreja não é polícia. Não. Eu preciso orar hoje, eu preciso orar amanhã. Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo hoje. Aleluia. Eu não posso empurrar a minha vida espiritual com a barriga. Não posso. Aleluia. É crente levando a sua vida espiritual de qualquer maneira, irmãos. De qualquer jeito. Vai dar certo. Lá no final vai dar certo. Ah, não, Jesus é misericordioso. Ah, não, mas todo mundo tem defeito. Uma geração que tem preguiça de pensar. De pensar. Qualquer camarada que aparece na internet e fala algo que o pastor está ensinando aqui, o povo está acreditando. Uma geração que terceiriza a sua fé, a sua comunhão com Deus. Uma geração que não quer pagar o preço. Não. Pagar o preço? O quê? Eu sou de uma época, irmão, que vigília começava 7 horas e terminava 6 da manhã. Hoje os pastores têm dificuldade de fazer vigília porque o povo não dá conta de orar 5 minutos. Se não pôr louvor aqui em cima para o povo ficar alegrando, termina a vigília o pastor e meia dúzia. O povo hoje está terceirizando a fé. O povo hoje está brincando, irmãos. Está brincando. Não tem aquele compromisso mais.
E a preguiça está entrando dentro da igreja, está entrando na vida dos crentes. Está entrando, irmão. Nós somos de uma época, irmãos, que as pessoas valorizavam mais as coisas de Deus do que hoje. Vocês lembram o que aconteceu com Josias, rei de Israel? Ele assume o reinado, ele era uma criancinha, tinha 8 anos. Mas aí ele vai crescendo, aí chegou um ponto, um dia, que ele fala, vou reformar a casa de Deus. Chama o tesoureiro e fala assim, ó, departamento tal vai comprar argamassa, departamento tal compra o porcelanato, departamento tal vai comprar um novo telhado, um novo forro, e chamou o sacerdote e falou assim, ó, e o seu chefe. Só que o sacerdote, quando ele começa a fazer a reforma, acontece algo extraordinário. Sabe o que ele encontrou dentro da casa de Deus que estava perdido? Vocês sabem? A Bíblia. A Bíblia estava perdida dentro da igreja. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua vida espiritual, na sua vida cristã, o que está perdido? O que você tinha outrora e não tem mais? O que você usava outrora e agora você nem sabe mais onde que está? Será que a preguiça não está fazendo nós deixarmos de ter uma vida ativa com Deus? Tem gente, irmão, que pega na Bíblia na hora de ir para a igreja, chegou em casa, guardou a Bíblia e nunca mais pega. Aí depois vem para a igreja e vai embora e fala assim, Deus não falou comigo. Como que está o seu coração? Vem para a igreja de qualquer jeito. E o pregador que tem que escumar o canta-boca aqui para Deus falar. E você está aí quietinho, muitas vezes julgando. Muitas vezes o corpo está aqui, mas o pensamento está lá fora. Muitas vezes você até perdeu a palavra de Deus, já nem sabe mais onde que ela está. Misericórdia. Meu Deus do céu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Não é? O pastor Diogo já teve a oportunidade também de ir lá. Eu fui num país onde 99% da população é muçulmana. Turquia. Aonde ficava as 7 igrejas da Ásia Menor. Teve um dia que a gente estava fazendo um tour para ir em uma das igrejas, era mais ou menos 3 horas da tarde, pastor Diogo. Nós descemos, eu não lembro se foi em Sardes ou se foi uma das igrejas lá, a gente confunde na mente da gente onde que a gente foi. Em determinado momento ele parou aquele ônibus, aquela van, a gente desceu para ir ver os contextos históricos, de longe. Eu vi que ele pegou o tapetinho, jogou no chão, e foi orar. Muçulmano. E nós que conhecemos o verdadeiro Deus, muitas vezes a gente não fala com Ele uma vez por dia. A gente tem preguiça de ler a Bíblia. É mais fácil eu ir na casa da irmã que profetiza para ouvir Deus falar do que ler a palavra de Deus que está ao seu alcance. Preguiça. Preguiça. É uma geração de crente que tem preguiça. É uma geração de crente que acha que está bom demais. Não, está igual aquela igreja de Apocalipse. Não, rico estou. Não tenho falta de nada, a igreja de Sardes. Não, eu estou rico. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Leva essa palavra para casa. Não julga o pregador não, que o pregador também apanhou aqui hoje. A palavra foi e voltou. Mastiga essa palavra.
Quando você for ter um comportamento, o Espírito Santo vai lembrar você, falar, opa, isso é desculpa. Opa, pastor, não, pastor precisa, não, eu vou e vou somar. Eu não vou só falar, não, irmãos. Os filhos das trevas, muitas vezes, irmãos, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas eu termino, irmão, essa fala minha, lembrando o que Deus falou para Josué. Josué, ele estava diante de um grande desafio. Qual que era o desafio? Substituir Moisés. Josué era um jovem, não tinha tanta experiência, era um soldado, mas não tinha tanta experiência pastoral. Josué estava temoroso. Aí Deus aparece para ele e fala assim, ó, ser forte e corajoso. Esforça-te, tem bom ânimo, não aparta o livro dessa lei, medita nele de dia, medita nele de noite. Aleluia! Você quer vencer na sua vida espiritual, irmão? Esforça! Não deixe que esse verme da preguiça entre na sua vida, não. Show, preguiça! Começa devagar, irmão. Deixa eu dar uma dica aqui, irmão, para terminar. Começa devagar. O problema é que nós queremos já começar a 100 por hora, aí a gente cansa. Aí a gente faz igual o preguiçoso, desiste. Tem gente que fica 1 ano sem jejuar. Aí o dia que vai jejuar, eu faço, não, vou entregar o jejum 9 horas da noite. Você não vai dar conta. Entrega 1 hora da tarde. No outro dia você entrega 2. Não é que você assustar que não, você já entregando à noite. Vai orar? Não, se não for 2 horas de oração, para mim não serve. Para com isso, irmão. Para com isso. Começa com 15 minutos. Na hora que você não perceber, você está orando 1 hora. O problema é que a gente quer começar já na frente. Está igual o irmão lá da escola dominical. Vou em todas. Não foi nenhuma. Não precisa falar para o pastor que você vai ficar vindo, não, não. Vem. Vocês lembram aquela história que Jesus contou a parábola dos 2 meninos? O pai fala para um assim, me ajuda ali, ó. Põe um mi ali. Não, pai, não vou não. Fala com o outro, fala, que hora que vai começar, pai? Estou pronto. Quem que foi? Não precisa ficar falando não, irmão. Não precisa postar lá, 2024 vai ser diferente. Faça diferente sem postar. Que as pessoas vejam diferença na sua vida. Não precisa colocar lá não, ó. Esse ano eu abalo o inferno. Fala não, escreve isso não. Não precisa disso não. A gente quer ficar postando muita coisa, né? Nós estamos precisando postar menos e agir mais. Nós estamos precisando esconder para Deus aparecer na nossa vida. Nós cantamos muito assim, ó. Eu sou horrível para cantar. A minha mulher já baixou a cabeça. Que ele cresça. Vamos, irmão, vocês cantor. Que ele apareça. Nós cantamos isso, mas na prática a gente não quer viver. Não quer viver. Vamos pôr em prática realmente o que João Batista falou? O que João Batista falou? Que ele cresça. Não, eu não sou digno nem de amarrar o sapato dele, não. Não, não. Importa que ele cresça e que eu diminua. Vamos ficar pequeno, irmão? Vamos ficar pequeno? Aleluia? A igreja marcha na contramão do mundo. Aí fora o povo quer ficar grande. Nós somos pequenininhos, porque nós servimos um Deus grande. Amém?